Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu vou te contar o especial de Páscoa, um compilado de algumas histórias de terror e creepypastas bem bizarras sobre essa época do ano. Vocês estão animados? Porque antes eu tenho que fazer um alerta gatilho. Esse episódio, ele é muito pesado. Ele é gore, ele tem abuso físico, abuso psicológico, tem assassinatos. Então, se você não tá num momento muito legal, eu aconselho você a pular esse episódio. Estão preparados? Porque aqui vai a primeira creepypasta. Ela foi retirada do No Sleep e ela foi postada pelo Ji Do-Kim. Ela se chama A Caça aos Ovos de Páscoa de Pottsville em 1980. A caça anual aos ovos de Páscoa de Pottsville em 1980. Eu ainda me lembro como se fosse ontem. Na época eu tinha 9 anos. Como as outras crianças da minha idade, eu tava bem animado pela caçada aos ovos. Naquele ano, eu tava muito animado para coletar o maior número de ovos e bater o recorde anterior da Suzy. Eu lembro dela, Suzy Jenkins. De qualquer forma, Pottsville é uma cidade pequena com uma população de cerca de 10 mil habitantes. É a típica cidade do meio oeste, muito parecido com Mayberry, onde todos se conhecem e têm comunidades o suficiente para sobreviver. Por cerca de 100 anos ou mais, Pottsville realizou sua caça aos ovos de Páscoa anual, que muitas vezes era seguida por uma festa da comunidade. Eu sempre esperei ansiosamente pela festa da comunidade também. De qualquer forma, eu me lembrei daquele dia em que a praça da cidade estava lotada, mas você poderia dizer que todos estavam nervosos. Olha só, há cerca de um mês atrás, um meteoro gigante passou e caiu na fazenda de ovos do velho Johnson. Depois da queda do meteoro, ela provocou uma enorme explosão que chegou até os condados vizinhos. Eu pude ouvir os adultos falando sobre o meteoro gigante, já que foi a maior coisa que aconteceu em Pottsville desde o grande acidente de trem em 1945. Claro, vários especialistas de universidades próximas foram chamados à cidade. Dizia que o meteoro era o tamanho de um carro, mas isso só pode ter sido um exagero da parte deles. Bom, mas toda essa conversa sobre meteoros era muito chata pra mim. Além disso, estava quase na hora de começar a caça aos ovos de Páscoa. Logo, o assunto do meteoro foi esquecido, apenas para ser substituído por pensamentos sobre a próxima caçada. Tudo que eu conseguia pensar agora era em quantos ovos eu poderia encontrar. Felizmente, eu ouvi o meu primeiro ovo 5 minutos depois da caçada. Algo estava estranho sobre esse ovo. Ele não era padrão. Ele não estava atingido com aqueles padrões, ele era preto. E eu me lembro dos ovos dos filmes do Alien. De qualquer forma, eu olhei para ele com admiração e pude sentir algo se movendo dentro dele. Algo que derrubou o ovo de aparência muito estranha. O ovo estava começando a se quebrar e um cheiro horrível de enxofre escapou dele. Quase que eu desmaiei na hora. Enquanto eu me recompunha, eu pude ouvir Mary, de 8 anos, que estava por perto. Ela soltou um grito muito alto. Logo, todo o parque estava cheio de crianças gritando e os pais todos frenéticos quando todos os ovos de Páscoa começaram a estourar, revelando que eu só poderia descrever como ratos, de, de ratos com uma aparência grotesca, com algumas criaturas tendo vários olhos e várias pernas.
Não muito tempo depois que o caos começou a se formar, as criaturas começaram a atacar todas as pessoas do parque. Aqueles de nós que conseguiram escapar correram para a igreja, onde a gente conseguiu se refugiar. E lá dentro, o padre Miller imediatamente trancou a porta. A igreja estava cheia de pais preocupados e crianças chorando. Inclusive eu estava chorando. Os adultos começaram a brigar e, nesse momento, uma das janelas se quebrou e uma dessas criaturas tentou entrar, espalhando vidro por toda parte. A gente seguiu o padre pela igreja e a gente foi acabar no porão. E a gente se sentiu seguro lá dentro, porque a porta era muito pesada e não tinha janelas. Todas as mulheres e todas as crianças, inclusive eu, a gente começou a chorar e gritar de novo. A gente podia ouvir as criaturas lá em cima, correndo. A gente estava no nosso limite. Então, quando a gente ouviu tiros lá em cima, a gente começou a torcer. A ajuda finalmente tinha chegado. Nos dias seguintes, os cidadãos sobreviventes de Pottsville foram colocados em quarentena, mas logo o incidente foi esquecido e quase 43 anos se passaram. Ontem à noite, por volta das 21 horas, um enorme meteoro caiu na fazenda Johnson's Egg. A caça ao ovo de Páscoa anual é daqui a 3 semanas, então, enquanto isso, eu só vou esperar para ver o que acontece. Essa creepypasta do ranking das que eu peguei, ela tá lá embaixo, as outras são melhores, mas essa eu achei interessante porque ela mistura um pouco de alienígena com coelhos barra ratos de Páscoa caçando crianças no meio de uma caçada de ovos, então eu achei isso bizarro, bizarro demais. Mas vamos pra creepypasta que se chama The Bunnyman, seria o Homem-Coelho. Só que esse Bunnyman, ela não é referente ao coelho, mas sim a uma ponte. Então eu vou deixar o título como O Bunnyman. Ela foi tirada do creepypasta.fandom. Em 1904, uma prisão em Clifton, na Virgínia, foi fechada por uma petição bem-sucedida da crescente população de residentes do condado de Fairfax. Durante a transferência dos internos para a nova unidade, o transporte que transportava os internos bateu. Alguns presos escaparam e alguns foram encontrados mortos. Então, uma equipe de busca foi enviada para encontrar todos eles. Todos foram encontrados, exceto um interno, chamado Douglas Griffon. Depois do seu desaparecimento, os moradores locais supostamente começaram a encontrar carcaças de coelhos sem pele e meio comidas penduradas em árvores próximas a um viaduto conhecido localmente como Bunnyman Bridge, ou a Ponte Bunnyman. Uma segunda equipe foi enviada para fazer buscas na área e encontraram a carcaça de Marcus Walster, que foi encontrado de forma semelhante aos coelhos. Eventualmente, eles encontraram Griffon e ele escapou por pouco devido a ser atropelado por um trem que se aproximava. Griffon morreu exatamente onde o transporte original bateu. Os policiais descobriram mais tarde que Griffon foi internado por matar sua família e filhos no domingo de Páscoa. Então, anos após a morte de Douglas Griffon, carcaças são encontradas penduradas na Páscoa. E algumas pessoas afirmam ter visto o Homem-Coelho na ponte. Então, escolha você. Acreditar na história ou é só um mito? Uma coisa é certa. Você nunca vai saber se não procurar. Essa já é mais um serial killer que virou uma lenda local em Clifton, na Virgínia, na Bunnyman Bridge. Um site, Fairfax
County, o condado de Fairfax, na Virgínia, ela postou assim, o Homem-Coelho Desmascarado, que seria o Bunnyman. Essa história do Homem-Coelho, um homem vestido de coelho assombrando os bairros, ela é uma lenda muito conhecida nos Estados Unidos. O Homem-Coelho Desmascarado, escrito por Brian Conley, ele é um historiador arquivista e ele postou isso em fairfaxcounty.gov. Conta-se que um homem vestido de coelho assombra os bairros residenciais da capital do nosso país. Por mais bobo que isso possa parecer a princípio, o Homem-Coelho é uma lenda local há pelo menos 30 anos. Em 73, o chamado Bunny Man foi relatado em Maryland e no Distrito de Colômbia. Suas aparições raras e generalizadas tendem a ocorrer em locais isolados, e geralmente falam de uma figura vestida com uma roupa de coelho branca, armada com um machado, ameaçando crianças ou vandalizando propriedades. Na década de 80, o Bunny Man havia se tornado uma figura ainda mais sinistra, com vários assassinatos horríveis em seu crédito, embora ele tenha sido relatado tão ao sul quanto Culpeper, na Virgínia. Seu principal refúgio tem sido a área ao redor de um viaduto ferroviário, perto da estação Fairfax, em Virgínia, frequentada por foliões e agora é muito infame. Mas isso dá um episódio só pro Bunny Man, então eu vou deixar aberto essa possibilidade de episódio, porque ela é uma lenda urbana dos Estados Unidos que vai muito além. Ela foi recriada e recontada várias vezes e ela acabou findada no condado de Fairfax e em Clifton. Então, eu vou deixar uma enquete aberta e vocês votam lá, vocês pedem, quero a lenda do Bunnyman, eu quero a lenda do Homem-Coelho, que se vocês curtirem bastante, eu trago aqui pra vocês. Sem mais delongas, vamos pra a creepypasta que se chama Há 10 anos, na Páscoa, eu encontrei restos humanos em ovos de Páscoa. Ontem à noite, o assassino me enviou uma carta. Ela foi postada no No Sleep pelo Writer Schmitter. Quando eu era um bebê, meus pais se divorciaram. Não foi um acordo mútuo. Minha mãe teve que entrar com uma ordem de restrição contra o meu pai, depois que ele invadiu a casa da minha avó, onde minha mãe e eu estávamos morando desde o divórcio. Ficou tão ruim que minha mãe nos mudou para o outro lado do país com a minha avó, só para escapar dele. A gente pensava que a gente tinha visto pela última vez, se a gente tivesse certo. Quando a gente mudou, rapidamente eu fiz amigos por meio da minha mãe. Eu me tornei o melhor amigo de um garoto chamado Francis. Eu e o Francis, a gente era inseparável. A gente sempre ficava lado a lado. A melhor parte era que Francis morava, literalmente, na casa ao lado. Na verdade, minha mãe e seus pais eram amigos, e reconheceram que éramos melhores amigos também. Então, quando a gente tinha cerca de 5 anos, eles derrubaram a cerca que separava nossos quintais, transformando em um grande quintal. Isso era ainda melhor na Páscoa, quando a gente podia caçar no local uma quantidade indescritível de ovos. Mas tudo mudou quando eu tinha 8 anos. Quando eu e Francis descobrimos o ovo, a gente pensou que tinha tirado a sorte grande. Foi o ovo mais pesado que a gente assegurou. Parecia estar cheio de alguma coisa, mas a gente não sabia o que era. Ele era amarelo, brilhante e era do tamanho da cabeça da minha mãe. Encontramos mais 5 espalhados em lugares estranhos. Na beira da lagoa, dentro de um arbusto, dentro de uma árvore. Quando a gente trouxe nossas cestas para minha casa, nossos pais lançaram olhares perplexos. A minha avó perguntou para minha mãe se ela tinha colocado aqueles ovos lá. Minha mãe balançou que não com a cabeça, assim como os pais de Francis. Com cuidado, eu e Francis abrimos um dos ovos grandes, e dentro tinha a parte de um cadáver mutilado. Não era tudo. Isso estava também nos outros ovos.
No primeiro ovo tava a cabeça, dividido ao meio e o cérebro saindo assim como o que parecia ser metade do pâncreas. O resto era sangue. Imediatamente o rosto da minha mãe ficou pálido. Tanto eu quanto Francis a gente começou a chorar, enquanto nossos pais ligavam para a polícia. Quando a polícia chegou, eles levaram os outros ovos embora. Até mesmo os ovos menores foram levados para verificar se havia mais restos humanos. Eles não encontraram o corpo inteiro. Muitos órgãos, assim como um dos olhos, estava faltando. Os testes de DNA e os relatórios perdidos mostraram que o corpo era de Elizabeth Taylor, uma garota de 19 anos que frequentava a faculdade em nossa cidade, enquanto também trabalhava como garçonete em um restaurante local. O assassino não foi encontrado. Um dos detetives da polícia perguntou onde a gente tinha encontrado os ovos e pediu pra gente descrever o local exato. Eu parei um segundo. No mato, na árvore, perto do lago, do lado de fora da casa de Francis, eu parei. E num arbusto de flores e na casa da árvore. A detetive notou tudo isso antes de sair com alguns outros policiais para procurar rastros ou pistas de onde ou quem era o assassino. Logo a gente começou a receber envelopes do assassino, contendo dedos decepados que, quando testados, foram confirmados como sendo um dos dedos faltantes de Elizabeth Taylor. Após o 10º dedo, eles pararam. Ficamos em paz, pelo menos por um tempo. Depois disso, a vida continuou normalmente. Eu e Francis ficamos traumatizados e tivemos que fazer terapia, pois nos tornamos tão supersticiosos e apavorados que raramente saímos em segurança de nossas casas. Então, na noite antes da Páscoa, quando eu tinha 9 anos, eu olhei ansiosamente para o quintal depois de acordar de um terror noturno. Enquanto eu olhava para o quintal, eu vi um movimento vindo da cerca. Abri minha janela e girei minha lanterna para ter uma visão melhor. Subindo para o quintal por cima da cerca, tinha um homem vestindo uma fantasia de coelho de Páscoa. Havia sangue seco endurecido na roupa, os olhos ocos e vazios. O homem olhou para mim e me deu um pequeno aceno. Ele colocou cuidadosamente um grande ovo amarelo que ele segurou em seus braços, perto da lagoa, assim como no ano passado. Eu gritei por socorro e minha mãe veio correndo. Ela correu para a janela e viu o ovo recém-colocado no lago e o homem escapando pela cerca. Mais uma vez a polícia foi chamada. Eles abriram o ovo e encontraram dentro as partes que faltavam do cadáver de Elizabeth Taylor. Havia uma nota encharcada de sangue e mal escrita sobre os restos mortais. Dizia: Feliz Páscoa. Eu não tive notícias do assassino novamente até ontem, apenas algumas semanas antes da Páscoa. Eu recebi uma carta em nossa casa que dizia: Sinto muito que tenha passado tanto tempo. A última vez que eu te vi, eu estava pulando sua cerca na Páscoa quando você tinha 9 anos. Sinto muito que a pobre garota teve que ser sacrificada para o nosso reencontro. Eu fiz isso para me vingar da sua mãe. E agora é a hora de finalmente nos encontrarmos. Eu estive lá para você, toda Páscoa, desde o dia que você nasceu. Apenas algumas vezes eu me dei a te olhar. Eu quero que você me encontre. No domingo, dia 21 de abril, às 19 horas. Um abraço do seu querido pai. Eu amassei a carta em minha mão e balancei o envelope. O dedo decepado caiu e bateu no chão. Junto tinha um bilhete que dizia: O dedo da sua mãe, e ela tá aqui comigo. A vida dela tá em jogo. Eu não sei o que fazer. Eu vou matar ele ou vou tentar negociar de alguma forma. Como ele pôde fazer isso comigo? Me deixar paranoico, ansioso, arruinar minha infância? Assassinar aquela pobre garota e agora sequestrar minha mãe como isca? Minha cabeça dói e eu sinto que eu vou vomitar. Eu acabei de olhar para minha janela e, pendurado na árvore, tem uma fantasia de coelho, salpicada de sangue. Seu filho da puta. Olha, essa já foi um pouco mais eletrizante, um pouco mais bizarra, triste, irritante, porque, cara, pegou a mãe do garoto e cortou o dedo dela pra trair ele. Tipo,
cara é só um psicopata, assassino, serial killer? Ou a mãe dele fez alguma coisa, mas pra justificar a morte de uma garota inocente? Putz, ele só pode ser psicótico, precisando de alguma ajuda. Ele só pode ser um serial killer, um assassino, fazendo tudo isso premeditado pra encontrar o garoto. Mas encontrar o garoto e querer matar ele, ou querer levar ele pra longe, entre aspas, entre muitas aspas, cuidar dele, porque isso não é cuidar. Isso é ser um assassino abusador. Abusador, no caso, eu digo um abuso físico, né? Assassinando a garota e agora torturando a mãe. Ah, isso sei lá, me mexe comigo. Vamos pra última creepypasta. Ela foi postada pelo Red Nova Torrent. Ele já apareceu aqui no especial de Natal com a lista dos garotos malvados, The Nautilus. E foi uma baita creepypasta, então se prepara, porque essa é da creepypasta Fandom. A creepypasta se chama Páscoa na Casa do Tio Dani. Ela é a mais pesada de todas, então se preparem. O riso das crianças encheu o ar quando o tio Dani tocava a buzina pro início da caça anual aos ovos de Páscoa. Gritos de primos mais novos, sobrinhos, sobrinhas dançavam em meus tímpanos enquanto eles brincavam, procurando na grama e nos arbustos da propriedade do meu tio aqueles ovinhos coloridos. Infelizmente, eu tinha acabado de fazer 16 anos e finalmente havia superado esses hábitos infantis. Nos últimos anos, eu cedia aos apelos dos pequenos e me juntava a eles nas caçadas. Mas os tempos mudaram e eu estava mais interessado em coisas mais adultas, como comer na mesa de verdade este ano e não em uma mesinha de poker que era muito curta para o meu corpo adolescente. Então, você já viu as mudanças do jogo? Jacob me perguntou com uma pitada de sarcasmo. Jacob e eu nos damos muito bem, apesar da diferença de idade de 3 anos. A gente joga muito jogo online juntos, então, quando minha família fez uma viagem para casa dele na última primavera, eu fiquei empolgado por poder falar com ele cara a cara. A gente estava sentado na sala conversando sobre um dos nossos jogos favoritos, mexendo numa caixa de guloseimas que o coelhinho da Páscoa havia deixado pra gente. Eu finalmente decidi comer um coelho de chocolate que estava numa caixinha pequena. Enquanto eu explicava por que eu estava chateado com a atualização de um jogo, eu abri a tampa de papelão e virei a caixa de lado, deixando a réplica marrom deslizar para minha mão. Eu olhei pro meu primo. Ah, você não vai me dar um sermão sobre comer doce antes do jantar, né? Jacob riu e assinou com a mão. Ah, não dou a mínima, vai, come aí. Eu ri também. Então, eu mastiguei a cabeça da massa de chocolate. Meus dentes romperam sua superfície imediatamente e meu coração saltou de surpresa. Eu acho que eu não vi que ele era oco. Essas empresas baratas que ficam fazendo coelho de chocolates ocos. Foi quando escorreu aquele líquido na minha boca. Era pegajoso e um pouco viscoso, grosso, como algum tipo de xarope, bordo, mel. Então eu pensei que fosse um recheio, mas então veio o gosto, metálico. Depois disso, a sensação de uma massa pegajosa e fibrosa presa entre os meus dentes. Meu cérebro correu para tentar entender a estranha coleção de texturas e sabores que estavam correndo na minha boca. E quando eu não consegui entender o que estava acontecendo, eu cuspi no chão o que eu já tinha comido. Carne. Carne e sangue manchavam o carpete da sala do meu tio. Eu olhei para o pescoço daquele coelho, vendo a gosma carmesim gotejante saindo. Eu tentei dizer a mim mesmo que era apenas um recheio, gelé de morango, framboesa, cereja, mas o gosto só solidificou a minha boca quanto mais tempo passou. Eu quase chorei quando eu descobri a verdade. Ah, Peter, deixa disso, o jantar tá pronto, você vai estragar seu apetite. Eu virei minha cabeça para ver a minha tia Lindsay de pé sobre mim.
seus braços colocados sobre os quadris de maneira que os adultos fazem quando estão chateados com alguma coisa. Eu apontei pra coelhinha, tentando explicar o quão horrível era a situação, mas eu só consegui gaguejar enquanto ela agarrou os meus braços e gesticulou pra Jacob o seguisse. Ai, vem os dois. Agora, Peter, eu sei que você já tem 16 anos, e significa que você já pode se juntar a nós, na nossa mesa de adultos, isso não é legal? Minha boca ainda lutava para emitir sons quando Lindsay nos levou para a sala de jantar, mas rapidamente desistiu de tentar. Eu vi um homem que estava estendido sobre a mesa. As suas coxas estavam na boca da minha mãe e do meu pai, seu braço no prato da minha avó, e sua cabeça e tronco nus e queimados no centro da mesa. O tio Danny estava cortando as costas do homem com um garfo e a faca. Eu observei quando ele pegava um pedaço, colocava no prato e sorria para mim. Peter, vai, senta aí. Eu não consegui me mexer. Então Lindsay fez essa parte para mim. Ela me sentou em frente ao meu pai. E Jacob sentou à minha esquerda quando Danny cortou um pedaço para ele também. Quando a carne pousou no meu prato, eu fiquei paralisado de nojo e de horror. Eu segurei todo o meu corpo para não vomitar ali mesmo na mesa. Os meus olhos dispararam para cima, para baixo, vendo cada monstro ali com as mãos entrelaçadas, enquanto Danny rezava. Isso é o corpo que será entregue por vós. Uau! Desculpa se você estava comendo, desculpa se você estava comendo um chocolate, ou um coelhinho de chocolate, ou se você estava jantando. Só me desculpa, mas essa creepypasta, ela foi muito foda. Ela foi bizarra, nojenta, grotesca, gore. Ela foi tudo. E ela entregou desgosto. Ela entregou tudo. Então, eu só tenho que te pedir desculpas se você estava comendo. Mas foi muito boa essa creepypasta. Muito boa. Eu não. Quando eu tava procurando creepypasta sobre coelhos, sobre Páscoa, sobre ovos de Páscoa, eu não achei que eu ia me deparar com aliens, eu não achei que eu ia me deparar com serial killer talvez, mas eu não achei que eu fosse me deparar com canibalismo. Então, me desculpa. Eu espero que vocês tenham gostado. De bônus, eu vou ler um conto de um ouvinte chamado Jonathan, que ele escreveu sobre a Páscoa. Tem foto, então eu vou deixar a foto junto com o post do episódio. Primeiramente, eu tenho uma foto dessa criatura. Eu fico traumatizado só de olhar pra ela. A foto foi tirada à distância, por isso a má qualidade. Mas ela tinha um odor parecido de um animal em decomposição. Ela parecia alta, tipo o dobro do meu tamanho, e olha que eu tenho 1,78 de altura. E tudo começou com aquele maldito ovo. Eu e os amigos, a gente estava passando por uma floresta, quando a gente sentiu um cheiro estranho. Um cheiro de algum animal floral, tipo vaca ou cavalo. Mas tinha uma coisa a mais. Um cheiro distorcido, tava meio doce. A gente seguiu o cheiro e encontramos um ovo. Bom, isso é esquisito à primeira vista. Infelizmente eu não tirei foto, mas um amigo meu tirou. A gente era 3 naquela noite. Ele era grande e escuro. O ovo mexia um pouco, virava para um lado, para o outro. E o idiota do meu amigo achou que era uma boa ideia quebrar ele. E quando ele quebrou, o que tinha dentro me fez ter ânsia. Um feto podre de coelho, com os dentes extremamente grandes, tipo um castor. As patas traseiras eram quase humanas, os olhos vibravam em preto. A gente tomou a decisão de matar ele. A gente puxou um facão e
cortamos a cabeça dele. Por incrível que pareça, ele deu um grito muito alto, em uma frequência muito aguda. Depois disso, um grande ruído como um osso quebrando na floresta. Em menos de 1 minuto, um cheiro podre atrás de nós. Como uns 10 corpos em estado de decomposição muito avançado. Uma presença gelada, como carne, mas ao mesmo tempo quente, como os músculos. Isso fez a gente correr uns 7 quilômetros mais ou menos. Tudo isso à noite. Tive a pior ideia, foi olhar para trás. Um coelho, com a pele rosada, pernas finas e uma carcaça viva no interior da sua mandíbula. Ela cheirava igual a minha estação, sobre o cheiro que nos fez correr. Ela pulou em meu amigo, arrancando seus braços, depois suas pernas e, por último, sua cabeça. Foi aterrorizante ver meu amigo sendo morto diante dos meus olhos. A criatura se esgueirando pela floresta, e eu e meu outro amigo, a gente entrou numa cabana e achou um rifle e saiu para tentar matar a criatura. Mas eu só consegui escutar seus gritos. E do jeito que começou, parou. E meia hora depois a criatura entrou. Parou onde estava escondido e falou com a voz gorgolejante de sangue. Feliz Páscoa. Eu sei que você está se escondendo, humano. Essa creepypasta se chama Um Coelho da Floresta Robusta ou Demonic Bunny. E eu vou deixar a foto do Demonic Bunny pra vocês no post do episódio. Eu achei bem legal. E obrigado por ter mandado essa creepypasta. Eu acho que você deveria postar no No Sleep, hein? E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês que esperaram a gente até aqui. Uma feliz Páscoa pra todos vocês. E me desculpe mais uma vez se eu estraguei a noite de vocês com canibalismo, mas é isso. Hoje não vou me prolongar muito. Mais uma vez, feliz Páscoa e cuidado nas esquinas. Tchau!